Olá, vamos falar hoje novamente sobre o nosso tema favorito, que é a hérnia de disco, né? A hérnia de disco ela é uma patologia muito comum nos dias de hoje, que atinge muitas pessoas devido a vários fatores, né? Um dos fatores é a predisposição genética, má postura, exercícios mal executados, né? Sem uma boa orientação de um profissional, trauma direto naquele local, e muitos outros fatores, né? A hérnia de disco ela pode ser tratada sem precisar de uma intervenção cirúrgica, porque entre cerca de 80% a 90% dos casos ela é tratada com o tratamento conservador, né? Com a fisioterapia e também com a ajuda de outras terapias que se agregam, como a acupuntura, como exercício físico, né? E é muito importante que o paciente seja bem avaliado por um profissional médico da área de coluna, que seja especialista em coluna, para que a hérnia de disco seja realmente diagnosticada para dar início ao tratamento. A hérnia de disco, o paciente pode conviver muito bem com a hérnia, respeitando os limites do seu corpo, né? Porque uma vez paciente de hérnia de disco, tem sempre aquela memória naquele disco, naquela região onde aconteceu a hérnia, e por isso que o paciente ele deve respeitar os limites do seu corpo, mas que pode muito bem conviver, ter uma vida totalmente normal, sendo portador de hérnia de disco, sendo paciente de hérnia de disco, mas o paciente tem que respeitar os limites, né? Hérnia de disco pode ser tratada e você pode ter uma vida totalmente normal. Pode voltar a fazer exercício físico, pode correr. Tem muitos pacientes que chegam aqui no consultório e a primeira pergunta que eles me fazem é: eu vou poder correr novamente? Vai, né? Mas primeiro temos que dar início a um tratamento bem complexo, livrar o paciente da dor, liberar a fáscia muscular, que é muito importante no tratamento de hérnia de disco ou em outros tratamentos também, em tratamento geral, liberar a fáscia muscular. Por quê? A fáscia muscular ela é uma estrutura fina que envolve todo o nosso corpo, né? Então, qual a função dela? A função dela é receber, uma das funções é receber informações de fora, que vem de fora, e distribuir para o nosso corpo, né? Para a musculatura, tendões, nervos, estrutura óssea. Então, ela tem que receber informações corretas para que elas transmitam também as informações corretas, né? Por isso que as fáscias musculares, elas têm que estar todas liberadas, elas têm que estar todas corretas como fisiológico dela, né? Se a face ela não está liberada, o que é que ela faz? Ela recebe as informações que vêm de fora e distribui para as estruturas uma outra informação, uma informação errada, né? Então, isso provoca o quê? Dores, desconfortos, e por isso que no tratamento, principalmente em tratamento de hérnia de disco, o terapeuta ele tem que não só tratar a dor, mas também tratar a face muscular, para que o corpo se organize novamente e as informações sejam transmitidas como deve ser, né? Então, voltando para a hérnia de disco, a hérnia de disco, ela geralmente ocorre nos segmentos da região lombar, onde é muito comum, né? E também é muito comum em L4, L5, né? Que são as últimas vértebras da coluna lombar, que pode provocar bastante desconforto, caso a hérnia ela comece a provocar pressão na estrutura nervosa, comprimir o nervo ciático e provocar aquelas dores que geralmente o paciente chega
dizendo, estou sentindo dores nas pernas, por trás da perna, né? Então, isso é comum em hérnias entre L4 e L5. E também é muito comum o paciente ter hérnia de disco hoje em dia devido a fatores dos tempos modernos, como smartphone, notebook. Hoje em dia as pessoas passam muito tempo nas redes sociais e olhando o smartphone ou o notebook com uma postura muito errada da região cervical, né? A cabeça muito projetada para frente, e isso acaba dando uma descarga muito grande na coluna cervical. Isso pode provocar hérnia de disco ou desgaste ou outra patologia nessa região. No caso de hérnia de disco na região cervical, é muito desconfortável, porque o paciente muitas vezes, dependendo da região onde a hérnia de disco está situada, o paciente ele tem dores de cabeça, pode sentir irradiações para os ombros, para essa região aqui dos ombros e para os braços, né? Tanto para um membro superior ou para os dois, dependendo de como está sendo a hérnia, como a hérnia surgiu. E pode ser bastante desconfortável, porque nos braços, geralmente, o paciente começa a ter formigamento muito rápido, perda de força, né? Então, é muito importante que a hérnia de disco seja tratada rapidamente para que esses sintomas também desapareçam. Hérnia de disco cervical também pode ser tratada com tratamento conservador, mas não esquecendo que vocês sempre têm que primeiro passar por um especialista em coluna para que vocês sejam bem avaliados, bem diagnosticados para dar início ao tratamento, ok? Se gostou do nosso vídeo, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.